O Câmara Esportiva de volta, nesta quinta-feira, 10 de março, 13 horas e 11 minutinhos, aqui ao vivo. Eu venho repetindo, né, que eu gosto muito desse segundo bloco, que é a nossa sala de visitas, sempre marcada pela presença de personalidades de extrema importância no esporte da cidade, né? E, puxa vida, semana passada tivemos uma entrevista com a Meg, já está no YouTube, né? Porque nós vamos trazendo essas personalidades, muitas vezes as pessoas acabam que perdem o programa por N motivos, mas fica lá arquivada no nosso espaço lá do YouTube, né? É só entrar no YouTube, programa Câmara Esportiva, tá tudo lá bonitinho, né? E a Meg, fiquei tão feliz com a presença dela aqui, convocada para a Seleção Brasileira Juniores, né? Puxa vida. É o que eu falo, gente, a cidade tem um poder aí de profissionais na área de educação física maravilhoso, né? 50 anos de esporte. E aí estou escrevendo um pouco sobre isso, mas nós decidimos trazer essas pessoas aqui no Câmara Esportiva para que elas mesmas contem as suas histórias, né? É o que vai acontecer hoje com o professor Marcelo de Mesquita, aqui ao meu lado. Eu tenho um carinho muito grande, aliás, num momento difícil, né, Marcelinho? Noticiamos aqui o passamento do seu pai, o deputado federal Francisco Dias, foi deputado, foi vice-prefeito, foi secretário de Educação, né, um currículo maravilhoso. Quanta coisa não fez o professor Francisco Dias para o município, né, que nos deixou recentemente. Mas o Marcelo falou, Ulisses, um pedido seu, a gente não pode deixar de atender. Eu vou correr lá no Câmara Esportiva. Obrigado pelo carinho, viu, professor? Obrigado pelo convite, né, padrinho? Se eu chamar de padrinho, Ulisses, vocês não... ele sabe a história do padrinho, depois eu vou contar isso daí. Isso. Obrigado pelo convite. A última vez que eu vim no Câmara Esportiva, o saudoso Oswaldo Tassi ainda estava aqui. Sim, pai do nosso e nós ficamos diretor. batendo um papão com o seu Oswaldo. O seu Oswaldo era uma história, era uma enciclopédia do esporte da cidade, né? Sim, sem dúvida. Tanto como Onofre Miranda, Jair Galhardi, né? São pessoas, sim. são jornalistas de respeito que a gente teve aqui na nossa cidade. Verdade. Obrigado pelo convite, Tassinho. Enfim, conheci o Juliano, falei que hoje essa cadeira aqui é pesada de sentar, né? É de muita responsabilidade, porque passou o Robson, Tavinho, o seu Oswaldo. Um abraço, Tavinho. E agora, bem comandada essa cadeirinha aqui pelo Juliano. Enfim, conheci o Juliano pessoalmente, que eu não conhecia. Marcelinho, eu queria começar com você contando um pouquinho da sua história, né? E eu sei muito da sua história, mas o telespectador, muitos não sabem, né? Então, acho legal fazer esse registro aqui, aproveitando a sua presença. Você começa a sua história com o esporte como atleta de basquetebol. Mas eu queria que você mesmo contasse um pouquinho lá de trás. Vamos começar lá de trás, acho legal. Lá de trás? Ulisses, é uma história muito legal de contar, né? Eu comecei a jogar basquetebol no antigo DEF, que era na Padre Celestino. Sim. Com 8 anos de idade. Sim. Então, naquela época, a categoria mini-mirim... DEC. Departamento de Esporte e Cultura. Isso, no DEC, que era na Padre Celestino. Isso, verdade. E o Careca fez uma seletiva numa quarta-feira, para o Careca que me ensinou, o professor Careca, e fez uma seletiva numa quarta-feira. Eu lembro que na quinta-feira eu fui na delegacia ali na Monteiro Lobato, fiz meu RG, que eu nem tinha RG. Sim. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 anos. Olha só. 8 para 9 anos. Sim. E aí nós fomos jogar a primeira partida no Corinthians. Foi quando eu adentrei dentro do Parque São Jorge, conheci o estádio do Corinthians, nós fomos jogar no ginazinho do Corinthians. Lembro até hoje, 123-3, o placar. Eu consegui fazer 3 arremessos de lance livre, então eu fui cestinha da partida. Olha só que história. Essa referência que o professor está fazendo ao Careca, Luiz Antônio Paulino, que também nos deixou recentemente, vitimado pela essa peste, né, que está sendo ainda, né? Não estamos totalmente livres, né, do Covid, né? Sim. Mas quanta coisa também fez o Careca. Perdemos o tio Chiquinho também pelo Covid, né? Pois é, do xadrez, né? Que é tio da minha esposa. O Careca que descobriu o Marcelinho. O Careca que me descobriu. E depois eu joguei categoria mirim, e naquela época o infantil, Ulisses, ele era 2 anos de infantil, 2 anos de infanta e 2 anos de juvenil. Sim. Primeiro ano de infantil eu joguei aqui em Guarulhos, foi quando eu conheci o Tom, que o Tom jogou comigo. Sim. A gente já tinha uns 14 anos. E depois eu fui pro Palmeiras. Aí eu joguei no Palmeiras. No Palmeiras eu peguei Seleção Paulista Infantil. No Infanta eu peguei Seleção Paulista e Brasileira. No Juvenil eu peguei Seleção Paulista e Brasileira. E depois eu tive um convite
com o Lula Ferreira para ir para o Coque em Ribeirão, mas meu pai falou que estava na hora de eu trabalhar, que esporte não dava, Pois é, não dava sustento para ninguém. infelizmente, mas essa é uma verdade, né, gente? Aqui no Brasil é complicado. E aí eu fui fazer a faculdade de Educação Física, larguei arquitetura, fiz arquitetura 1 ano, não aguentei, não era minha praia. O negócio é esporte. Fui fazer Educação Física, fiz Educação Física. Aquele tempo o esporte em Guarulhos era muito áureo, estava no ápice. A gente tinha o tio Wilson como secretário. Aliás, um abraço, né? A O gente, Wilson Alves Davi, excelente secretário. Todo mundo fala do Wilson. Quer falar de secretário, usa o Wilson como referência. sim, eu acho Realmente foi uma excelente que ele é gestão. uma referência para qualquer um que sentar à frente da pasta do esporte. Sim. Tem que conhecer o tio Wilson, tem que saber a trajetória dele, a história dele, a gestão dele foi excepcional. E naquela época, a Faculdade FIG de Educação Física, ela era a segunda referência no estado, ela só perdia para a USP. Então eu tive aula com Osmar de Oliveira, Joaquim Grava, o professor Bernardes, tive aula com o Fred da natação, Corpo o docente Pires, maravilhoso, poxa, maravilhoso, né? Eu falo que os alunos que conseguiram fazer essa época de 90 da Faculdades Integradas de Guarulhos são os que sabem, saíram plenos e sabem o que é o esporte em si, né, padrinho? E aí depois, quando foi em 97, eu fui para a Suíça, fui estudar, fui jogar, retornei em 98, trabalhei fora da prefeitura, naquela época a secretaria estava com o Jovino Cândido, depois com o Jair Galhardi, e teve mais um professor que eu não lembro o nome dele agora, que foi secretário, que foi o primeiro secretário formado em Educação Física, em Guarulhos. E em 2001 eu fui convidado pelo governo Eloy, pelo Eloy, para ir para a Secretaria de Esportes. E aí lá na Secretaria de Esportes eu não cheguei, eu cheguei com cargo comissionado. Uma passagem rápida, né? Em 2001, não, isso daí foi em 2001 quando eu cheguei no esporte. Eu fui direto para o setor de eventos esportivos. O Valmir de Freitas era o chefe. Valmir. Tinha o Bolão, tinha o Paulinho Márcio, Sim. tinha o Jefferson Bonassi, o Sim. Gilson Del Santo. Eu lembro dessa tua passagem, né? Tudo nesse setor. Depois era o Alcione, que era o secretário na época, Sim. e o Benê era o secretário adjunto. Junto. Quando o Benê assumiu a secretaria, o Benê me chamou para a assessoria dele. Só que eu trabalhava na assessoria do Benê, de gabinete, e continuei trabalhando com os eventos esportivos, né? Então, eu falo que eu passei por todos os setores, na maioria em todos os setores da secretaria, padrinho. Porque É bom, né? eu trabalhei, eu fui mesário de campo de várzea, eu fui mesário de Copa bancária, eu fui árbitro de Jogos da Primavera, eu fui árbitro de Jogos escola, das né? Uma grande escola. Olimpíada Colegial, eu fiz curso de capacitação para os profissionais, eu ministrei curso de capacitação de basquete para os profissionais da massificação esportiva e do pessoal naquela época da Olimpíada Colegial, que foi na gestão da Mara como diretora, que ela fazia esses cursos de capacitação para preparar, porque a gente tinha uma filosofia que a gente queria ver alguns talentos que já soubessem passar por alguns exercícios, algumas coisas feitas por nós lá na prefeitura. E tive a honra de ter o convite, que por isso que eu te chamo de padrinho, que era meu sonho ser técnico de basquetebol. Você me convidou para assumir um sub-16 deixa ele nos jogos regionais, já pré-classificado para os abertos, uma equipe que eu brinco com a Vilma, né? Eu falo que a Vilma, eu tenho um carinho muito grande pela Vilma e tenho um respeito por ela, porque ela me cedeu 20 garotos para eu selecionar dentro daquele projeto. A Vilma é uma grande formadora de E ali começou minha trajetória como técnico. Até em 2006, 2005, pegar o 3º lugar nos regionais, com o Sub-21. 2006, campeão, Sub-21 regionais. Abertos, nós ficamos em 5º. Depois, 2007, campeão no adulto, ser regionais em Ubatuba, categoria adulta, e 4º colocado nos abertos no geral, com basquete adulto. E gente, olha, foi minha trajetória. Até chegar a secretário em 2008. Então, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas deixa eu só fazer um parênteses. Né? Legal conversar com o professor Marcelo, essa trajetória bacana, né? É a história do esporte da cidade, gente. Eu falo que o esporte organizado, quando se pensa, né? O esporte organizado, começa no final dos anos 60, início dos anos 70, né? E não foram necessários mais do que 10 anos para que Guarulhos cuidasse da sua independência, né, com a criação da Secretaria de Esportes,
Isso se dá em 82, Sim. né? Foi um dos primeiros municípios, né, padrinho? Se dá em fazer 82. secretaria. Então, 10, 12, 13 anos de trabalho, que eu acho que isso, a coisa aconteceu com uma velocidade muito grande. Passamos, porque o esporte era vinculado à Secretaria de Educação, né? E depois passou a ser independente, ter a sua própria gestão e nunca mais parou, né? Sim. Chegou a ser tour, esporte e turismo, enfim. Hoje é Secretaria de Esporte e Lazer, né? Sob o comando do secretário Ronaldo Fratello. Mas já se vão aí 50 anos com figuras de extrema importância. No basquetebol você teve uma grande escola, né, Marcelo? Tive. Renzo, Márcio, Altevir. Renzo foi meu técnico. Renzo foi meu técnico. Foi meu técnico Um no abraço, infantil. professor Renzo. Vamos trazer aqui, viu, professor? Professor Renzo. Nós comemoramos, eu acho que em 2016, nós comemoramos os 30 anos do basquete na CM. E o Renzo veio a Guarulhos. O Renzo mora em Campinas. O Renzo veio a Guarulhos. Eu vi o professor Renzo, poxa, para mim foi Renzo Brito Negrão. Foi hein? o técnico que me revelou, né? Foi ele que, na verdade, me lapidou e fez eu ser um grande atleta depois. Eu tive Padola, tive Lula Ferreira. Mas o técnico que eu tenho mais carinho de todos os técnicos que eu tive foi o Renzo. O Renzo, para mim, foi o melhor. Mas ali você chegou a secretário de esportes, né? Dessa pasta tão importante uma que é a pasta loucura, do né? Que eu esporte, aceitei. uma loucura. Você sabe pouquinho. que eu estava outro dia conversando isso com o Rafinha, meu amigo. Eu tive 2 convites na mesma época. Eu tive um convite para ir para Londrina, assumir o basquete masculino de Londrina, dentro de um projeto do NBB, né? E na mesma semana eu tive o convite para ser secretário, né? E aí a paixão pela cidade falou mais alta e eu queria dar essa contribuição. Eu lembro desse teu momento. Isso E foi uma eu ideia de fui quem de te secretário. trazer como secretário? Como é que foi isso? Olha, não sei de quem nasceu. Eu sei que o Eloy me convidou. Tinha uma questão política, né? Sim, Você uma sabe questão disso. política. Aliás, deixa Sempre só... a questão política, né? Gostei. Por isso que eu gosto de Sempre gente, a questão de política. gente sincera e humilde. Olha o que o professor Marcelo está dizendo aqui. Fui secretário porque tinha uma condição política. Sim. Não é? Sim. E é isso, gente. A figura do secretário sempre vai ser, né, de um movimento político. Nesses 50 anos teve alguma coisa diferente disso? Não. Alguns quiseram dizer que não. Olha, eu estou aqui por capacidade. Até pode ser, ninguém está colocando isso em xeque. Mas a figura do secretário ela sempre vem de uma negociação política. Né? Mesmo com relação a você citou aqui o Wilson, né, que foi, Sim. você colocou como um ápice do esporte, também tinha, né, embora funcionário de carreira, eu acho que contribuiu muito o fato dele ser um funcionário de carreira, e se cercar de profissionais capacitados para fazer uma bela gestão, e o próprio prefeito que gostava, né, que o nomeou como secretário. Então foram algumas coisas que se juntaram e transformaram Guarulhos na capital nacional do esporte amador. Mas gostei do que você falou, né? Há sempre um encaminhamento político, né, Marcelo? A postura de você assumir uma pasta, ela é política, né? A função do secretário, ela é política. Sim. Pode ser técnica, lógico que tem que ter uma pessoa técnica Sim. à frente, que eu acho até que é mais louvável, Sim, porque a pessoa sabe a necessidade, sim, mas ela não passa da política. A política, ela está acima, sim, né? É um cargo político, sim. né? É um cargo comissionado, Sim. então é E a história político. mostra isso, né? E mostra isso. E Troca o prefeito, troca o secretário. Foi um convite na época do pessoal do PSL. Eu estava sem partido, não tinha partido. O Armando Matos, que começou todo esse movimento. E o prefeito, na época, queria... tinha 2 questões, Ulisses. Tinha a questão de ter uma pessoa que entendesse de esporte, que tivesse técnico da área, que o Eloy queria muito para o final dessa gestão. Ele queria uma pessoa que fosse jovem, porque a gente tinha uma sucessão, que seria o Almeida no futuro. E ele queria alguém que conhecesse a secretaria como um todo. E aí caiu o meu nome, né? Caiu o meu nome como referência. Eu lembro até hoje que o Eloy me chamou numa segunda-feira, eu estava dando treino, eu estava montando a pré-temporada do meu adulto, para disputar torneio Milênio e A2. Sim. Eu estava na quadra dando treino, eu fui de shorts conversar com o Eloy, né? No gabinete. E ele falou para mim, olha, eu estou pensando em te nomear secretário, pensa, olha o que você acha, tal. Eu falei que ia pensar. Sim. Na terça-feira já saiu no Diário Oficial que eu era secretário. E né? embora uma gestão curta, uma gestão que eu acompanhei muito de perto, né,
com muitas realizações importantes. Sim, eu peguei com muita dificuldade a secretaria. Sim, A sem gente verba. pegou com um orçamento pesado naquela época, eram 22 milhões, 22 milhões e pouquinho, quase 23 milhões, com 19 milhões de folha de pagamento. Isso foi em que ano, Marcelo? 2008. Ó, 2008. E essa 2008. folha do esporte, a qual ele faz 2008. referência, foi até agora, o ano passado. 2008. 22, 23 milhões. 14 anos na mesma folha. Hã? 14 anos na mesma folha. Isso seria... Ó, 14 anos com o mesmo orçamento, gente. Sim. Mas a folha de pagamento ela aumentou. Né? Sim, Ela de mas também 17 não- foi para 20, sim, foi para 20 Então, quer dizer, milhões. sacrificou mais o esporte, Sim, na sim. verdade. Um dos feitos que eu acho que da minha gestão, a gente entregou a reforma do campo do Jurema. Sim. Nós entregamos a reforma da quadra do Jardim City. Nós entregamos o campo da Portuguesinha, ao Sim. qual o nome Onofre Miranda foi... Sim. O Toninho Magalhães era o vereador Sim. e deu o nome. Nós entregamos na minha gestão. A primeira fase da arquibancada do estádio do Flamengo Flamengo foi na sua gestão. foi na minha lembro disso. gestão. Né? E teve várias coisas que nós Quanto fizemos tempo você também. ficou como secretário? 1 ano. 1 ano. Pois é, em 1 ano, gente. Né? 1 ano. Em 1 ano, acho que foram grandes feitos. E a cobertura, a primeira fase da cobertura do ginásio do Fioravante. Também foi Da reforma lá, né? isso. Naquele período. Que aqui já tirou o telhado, botou aquele de amianto. Sim, isso. Bacana. Foi isso assim de obras. Bacana, Marcelinho, né? Puxa vida. Como é que tá o Marcelinho hoje? Antes de a gente O entrar Marcelinho hoje, no último o assunto que Juliano eu até quero falou saber- que você mudou, É, né? Você é. sumiu. Padrinho, eu tenho uma empresa, né? Eu já trabalho já na área empresarial há 5 anos. Eu tenho uma empresa Sim. de administração de bens e condomínios. Fazer um Legal. merchan aqui, a M8. Não larguei o basquete, né? Estou há 4 anos dando treinamento de basquete no Colégio Martin Difícil largar, Amáveis. né, professor? Eu gosto da criançada, de estar na Difícil. quadra, né, quem Padrinho? vive Eu isso, gosto, gente? eu Tá no gosto. sangue, né? Eu acho que é gostoso você interagir, né? Sim, Essa fusão, né? Professor e aluno, sim. né? Essa sinergia eu gosto muito. E a gente tem o Zusa hoje como Coordenador? coordenador, era o Cristiano. Isso lá no Mater, né? No Mater. Aliás, O um abraço à Cristiano que me direção do Mater convidou, né? Amáveis, um abraço ao Zusa. A gente está com um corpo docente muito bom no Mater. Eu falo que nós não perdemos para nenhum clube de elite aí. Né? A gente está com o Rafinha, que é técnico do Espéria, no basquete feminino. Eu no basquete masculino. O Zusa no handball, junto com o Gustavo agora. Aí a gente tem o Val, que é técnico do Palmeiras, do Juvenil do Palmeiras, e o Pena, que é da Uimpro. A gente tem a Lilian no vôlei, né? Tem a Priscila na ginástica olímpica. Não, aí. Tem no tênis de mesa tem o Lincoln, que é técnico da seleção brasileira de tênis de mesa. Ele está há mais de 10 anos no colégio. Tem o Rafael Nogueira no xadrez, enfim. Nós temos o Papagaio na capoeira. A gente tem um grupo Olha, muito espero legal que lá. O Mater Amáveis está afastado da Olimpíada Colegial, não quero entrar nessa história, mas enfim. Mas espero que com a tua presença lá e a do próprio Zusa, né, faça a cabeça lá da direção para voltar para uma Olimpíada Colegial. Eles têm né? uma filosofia. Uma escola que faz falta numa Olimpíada Colegial, mas é uma filosofia diferente, né? O esporte lá é uma ferramenta de inclusão. Ela não não é igual outros colégios que tem o esporte como competição. aquela coisa Não, assim. ela é inclusão e ela está dentro do Mas pacote faz do colégio. falta, viu, o Mater Amáveis na nossa Olimpíada Colegial. Marcelinho, legal conversar com você. Essa larga experiência como atleta, como dirigente, continua ainda, embora hoje um grande empresário, mas continua, não se desliga do esporte. Não. Estamos sob uma nova gestão, né? Aliás, dessa gestão do prefeito Guti, é o terceiro nome que ocupa a pasta. Começamos lá com o Tom, né? Assessorado lá pelo Wilson Davi, depois veio o Rogério Amã, e agora o Ronaldo Fratello, com uma nova ideia, né? O time Guarulhos. Eu até comentei, né, na apresentação desse projeto, me manifestei. A empresa é uma empresa pública, né, e que fica envolto sempre as questões políticas. Hoje, projeto Time Guarulhos. Amanhã, não sei, né, se não tendo mais a figura do secretário ou do próprio prefeito, quem garante a continuidade? Né? Na apresentação, disse que a demanda garante. E se tratando de uma empresa pública, Marcelinho, isso é uma visão pessoal. Eu acho que demanda não garante. Nós já tivemos quantos projetos importantes que não continuaram por questões de ordem política. Como é que o professor Marcelo Mesquita se posiciona na questão do esporte da cidade, Marcelinho? Eu queria muito te ouvir e tenho certeza que o nosso telespectador também. Ulisses, assim, a partir do momento
que eu estou afastado dessa visão do esporte desde 2008, e você tem a rede social, ela fomentando, ela que nem um vulcão, e você não vê ações para o esporte feitas pelo governo municipal, aí já mostra que está péssima a gestão, ao meu ver. Começou bem, né? Começou bem, nós acreditamos num projeto do Guti, né? Lá atrás, no segundo turno dele, quando ele foi candidato, na primeira gestão dele. Você participou desse movimento, né, Marcelo? Eu participei desse movimento, eu dei a minha cara para bater, eu tive muita crítica na época, mas eu expliquei para alguns amigos da secretaria a necessidade do esporte ir para a célula da educação, porque a gente não tinha dinheiro para fazer o esporte. Sim. A gente não tinha equipamento para reformar os equipamentos esportivos da cidade. E eu vi naquela época que era a solução imediata para começar a reerguer o esporte. Sim. Eu lembro que participou da reunião Serra, Haroldo, Jorge, o Wilson Davi, eu. Sim. E o Ricardo Beires. Sim. Com o Alexandre Zeituni e com o Guti. Daquele grupo sairia... Eles estavam na condição de candidatos ainda, sim, né? daquele grupo sairia o secretário. Daquele grupo sairia o secretário. E nada mais justo que era o Wilson. Porque o Wilson tinha sido candidato pelo PSB na época. Entra na questão política que nós falamos. Era mais justo. Numa questão política, de virada de tapete, que a gente sabe que isso ocorre, numas negociações de articulações políticas, que é normal na política, foi para um grupo político do Jorge Wilson, e eu tive a grata surpresa de ser o Tom. No momento... Professor Tom, aliás, um abraço, né? No momento a gente ficou surpreso. Nós ficamos surpresos. Mas era um bom nome. Sim. Formado em educação física, da cidade. Da cidade. Sim. Ele conhecia os anseios da cidade. Ele foi professor numa Olimpíada Colegial. Sim. Né? Ele participou, ele vivenciou a história do esporte, ele jogou na cidade. Então, assim, deu um pouco de esperança. A partir do momento que teve aquela virada de sair da Secretaria de Educação para ir para a Secretaria de Esportes, voltar a ser Secretaria de Esportes, e tiraram esse corpo que estava fazendo e fez muitas ações boas, como erraram, como todo mundo erra, Ulisses. Sim, lógico. Ninguém é perfeito numa gestão. Todo mundo faz o certo e faz o certo. E tiraram esse grupo e trouxeram, acho que é Rogério Amano, foi? Veio o secretário Rogério Amano. Cara, no setor de habitação, sem nenhum conhecimento técnico de esporte, sem nenhum conhecimento da cidade, sem nenhum conhecimento da história esportiva da cidade, né? Caiu de paraquedas numa pasta. Mas ele tinha um bom trânsito em Brasília, não tinha, o Rogério Amano? Sim, tinha um bom trânsito em Brasília. Ele estava na secretaria, né? Sim, na Secretaria Nacional. Mas o que ele trouxe de benefício? Nada. Ao meu ver, nada. Porque está aí. Que legado que ele deixou? Nenhum. Teve uma pandemia na metade. O Rogério Amano, aliás, encerrou a gestão dele aqui no programa falando da Arena Fioravante, né? Que era um projeto de governo, trouxe aqui a maquete, né? Anunciou isso com tanta assim, veemência, né? E realmente ficou. Morreu aí. Eu acho que se você traz. Vou te dar um exemplo. Você traz o Mauro Chequim, que é de fora da cidade, mas senta numa Secretaria de Esportes em Guarulhos. O Márcio Berlicieri, que é fora da cidade, mas senta. Eles entendem de esporte, de política pública esportiva. É diferente do que você trazer um cara que vem por um cargo político e vai sentar ali e vai tentar fazer milagre. E não vai fazer milagre. Não vai fazer milagre. E o Rogério Amano, no meu ver, a gestão dele foi infeliz. Ele foi infeliz. Não conheço pessoalmente, mas foi infeliz. Na minha visão de gestão esportiva, ele foi infeliz. Como o Júlio Filgueira foi infeliz. Foi outro que veio de fora, ficou 8 meses, fez uma revolução, tentou acabar com todo o esporte amador da cidade. Você acha do alto rendimento? Com a sua experiência, quando você fala, né? Veio de fora. Nós também tivemos nomes aqui que também eram da cidade e não acrescentaram muita coisa. Sim. Você defende que, você acha que seria mais sadio ter o elemento da cidade? É essa a tua posição? Não da cidade. Um elemento tem que ser da cidade, pode ser de fora, mas que ele conheça esporte, Ulisses. Sim. Ele tem que conhecer da máquina pública esportiva. Sim. Ele tem que saber disso. Ele tem que ser do meio esportivo. Sim. A política pública esportiva, ela não é só alto rendimento, ela é educacional. Sim. Ela é de bem-estar, ela é de qualidade de vida, ela é de massificação.
ela é de cuidar da terceira idade, ela é de prevenir as UBSs. Então, na minha visão de gestão, é muito macro o esporte. A importância dessa ferramenta para um governo. E o governo ele tem que saber a importância disso. Só que o governo não trata isso como importância, porque tem outras questões políticas e outra visão de governo. Aí não sou eu que vou falar, quem vai falar é o Gucci, que é o prefeito. Não sou eu que vou falar sobre isso. Eu estou falando sobre o esporte. Eu vejo o nosso esporte na UTI, foi o que eu falei para você. Nós estamos na UTI. Ginásios fechados. Massificação decadente. Quem trabalha com esporte na cidade de alto rendimento não tem apoio. Não tem uma política de parceria, de buscar o empresariado para ajudar essas pessoas. Vilma, Zuza, Mara, o Carlinhos e outros que fazem futsal na cidade, o Estrela. Você mostrou a natação. Isso eu tenho dito aqui, viu, gente? Acabou com a natação. Não existe uma política de governo com relação à captação de recursos do setor privado. Não existe. Não existe. Faz tempo que, né? Eu lembro da nossa campanha Adote um Atleta, que se juntaram mais de 90 empresas, quase 100 empresas. Eu vivenciei isso muito de perto. De lá para cá, não vimos muita coisa nessa questão, não. Aí eu volto lá atrás da conversa. E a figura do prefeito, gente, é de extrema importância nessa questão. Que empresa quer estar mal com o município? Seja ela uma pequena, uma média ou uma grande empresa. Eu acho que existe esse facilitador. E a figura do prefeito, ela é fundamental. É um fator importante. Foi o que eu te falei. Pascoal Tomeu não tinha rede social. Pascoal Tomeu não tinha televisão. Qual foi a visão de marketing do seu Pascoal? O esporte. Porque eu vou para jogos abertos e regionais e mostro a pungência da minha cidade. Para trazer investimento, para trazer empresas, para mostrar que é uma cidade. Saiu do ostracismo, né? Saiu e hoje para as páginas de jornais, televisão. Padrinho, e hoje o pessoal tem uma ferramenta ótima que é a rede social e não sabe trabalhar isso. É muito bonito mostrar o que não acontece, que é o que eu vejo. Hoje eu sou munícipe, eu não estou mais. 20 anos de prefeitura, padrinho. Sim. Hoje eu sou munícipe, como sempre fui. Já o novo secretário que veio de Mairiporã, eu ainda estou avaliando a gestão dele. Eu acho que está muito nova a gestão dele. Ao meu ver, eu acho que deu um ano, não deu ainda um ano, né? Eu acho que nós aqui do Campo Esportivo temos cobrado, no primeiro momento, os anúncios que foram feitos, né? Que a gente não está vendo ações sobre o que já foi anunciado. Sim. Que são as reformas das praças esportivas, a definição de calendário, né? A questão... Agora estão... Como nós estamos em março sem o calendário esportivo da cidade, padrinho? E isso saía sempre na primeira quinzena de janeiro. Com a pandemia, eu entendo que tem que ter um plano B. Agora que estão começando aí, aliás, anunciamos aqui no primeiro bloco, algumas iniciativas na questão dos núcleos, né, de atividade física orientada, mas tem muita resposta para ser dada ainda. Eu vou contar uma história para você, padrinho, muito interessante. Você sabe, está acompanhando aí, foi encaminhado para o Legislativo a criação de uma organização social, que, segundo nós estamos sabendo, é para responder pelo financeiro, pelo administrativo da Secretaria. Nós tínhamos o Conselho Municipal de Esportes, que, aliás, foi o Júlio, você falou do Júlio Filgueira, foi na gestão do Júlio Filgueira que se encerrou o Conselho Municipal de Esportes, né? Mas era feito pela sociedade guarulhense, cuja composição era da Secretaria, do Legislativo. Era fiscalizado, né? Fiscalizado, que se prestava contas diretamente ao Tribunal de Contas do Estado. Sim. Né? E agora, depois continuou também, né, na mão de gestores extremamente profissionais, o último Paulo Simoneto, né, que aliás um abraço, mas agora parece que está se pensando em entregar para essa organização social. Será que não temos elementos aqui capazes de fazer gestão disso, de estar à frente disso? Precisamos fazer um chamamento de uma organização? É complicado, né, padrinho? Só queremos, veja bem, gente, posso até estar cometendo aqui, e não quero cometer nenhuma leviandade, né? Eu só quero entender. E assim como eu, o Marcelo, professor, o telespectador também, é o que nós estamos cobrando do secretário. Qual é a finalidade dessa organização social? Qual é a responsabilidade que ela vai ter? Como ela vai ser escolhida? Qual legado ela vai deixar para o futuro? Não sei. Porque amanhã ou depois ele pode sair, e aí? Sim, tem tudo isso. Vai ter continuidade? Vai dar segurança para o esporte da Então cidade? não estamos aqui julgando se está certo, se está errado, nada disso. E, queremos padrinho, respostas. quando eu fui secretário, eu tive uma reunião, sentou o professor Ivanir, que era meu diretor,
sentou você, que sempre era sempre um bom conselheiro meu, o Wilson, o Serra. E a gente, naquela época eu falei, nós precisamos fechar a porta. O senhor lembra disso que eu falei? Nós precisamos pegar 1 ano e reestruturar a secretaria, parar tudo, fechar tudo e reestruturar os equipamentos, reformar, fazer uma política pública esportiva, ver como é que vai ser o alto rendimento, quais vão ser as diretrizes que nós vamos deixar de legado. Naquela época, eu necessitava disso, porque eu sabia que já estava difícil o esporte, já estava chegando ali na UTI. O pessoal dessa gestão do Guti teve a oportunidade de ter uma pandemia, padrinho. Aonde foi parar o recurso mensal da secretaria nessa pandemia? Ele foi destinado para a saúde numa questão de urgência? Alguém me prova isso, do contrário, para me mostrar? Ou esse caixa ficou parado? Foram se fazer as reformas em 1 ano e meio de pandemia nos equipamentos esportivos? Aliás, essa coisa da secretaria não usar a verba, né? Eu lembro recentemente o secretário Wagner Freitas, que afastou aqui a cidade dos Jogos Regionais e Abertos, achando que com esse dinheiro teria um investimento em estrutura. Quando a administração soube que ele não ia participar de jogos, tirou o dinheiro do secretário, aí não fez nem uma coisa nem outra. Péssimo, né? Deveria ter continuado com os jogos, né? Porque se afastou, mas cadê o dinheiro? O recurso foi levado novamente para o Tesouro. É mais ou menos o que você está dizendo aí, né? Isso. Aonde foi parar essa verba? Não dava para reformar os estádios e na volta da pandemia tá com o projeto pronto. Olimpíada Colegial pronta. Aproveitar, né, até que não estava sendo utilizado pela pandemia. A própria seria questão um momento do calendário propício, esportivo. Padrinho, não se fazem mais jogos da cidade. Como é que o munícipe vai participar de uma competição como eram os Jogos da Primavera? Sim. Que é lei. Uma Olimpíada, que é lei. Como é que um secretário senta e não trata isso com respeito? É isso que eu falo. Não adianta você vir de fora e não conhecer a história esportiva da cidade. Marcelo, eu ficaria com você aqui, puxa vida, a tarde toda, Sim. mas a produção já me sinaliza lá que o nosso tempo está estourando, já estourou. É sempre bom ter você aqui, né, para ouvir um pouco do que você pensa. E nós estamos aqui no Câmara Esportiva, gente, abertos a todos que queiram se manifestar a respeito. Hoje foi a vez do professor Marcelo, né, com a sua experiência, com as suas ideias, com a sua forma de pensar. Né? E isso é aberto a todos que queiram vir aqui e falar desse assunto tão importante que é o esporte. E não te cortando, viu, padrinho? Eu já dei minha contribuição, tá? Sim. Não quero, não aceito e não vou querer uma Secretaria de Esportes mais. Eu já fiz minha contribuição. Eu acho que tem pessoas que merecem essa oportunidade. Sim. Eu vejo uma pessoa muito... fazer o esporte correto e uma gestão esportiva correta, que é o Vela. O Edu Vela, eu acho que eu sempre falo para ele, tá na hora de você sentar lá. A gente precisa de alguém. Só que os esportistas têm que se unir. Os esportistas têm que se unir para cobrar do prefeito. Tem muita gente boa. Porque cada um vê o seu curral. Cada um tem seu padrinho eleitoral. Vamos ver. Então, né? Vamos esperar, né? Bom, vamos esperar. Nós já fizemos a nossa parte aqui, né, produção? O Tassi me disse hoje que já fez o primeiro contato aí com a assessoria do secretário Ronaldo Fratello, para que ele venha aqui no Câmara Esportiva e dê uma clareada em todas essas coisas que estão pendentes da gente poder passar a informação para o telespectador. Marcelinho, Padrinho, bom obrigado, te ver, Tassinho, Juliano, ver, né? beijo, obrigado pelo convite. Abraço. Agradecemos a tua participação aqui no Câmara Obrigado Esportiva. pela homenagem ao meu pai. Sim, né? Né? Uma perda que deixou um legado não só a nível político para a cidade, mas também um legado de extrema importância para a família. Sim. Né? Sim. Na formação de todos os filhos. Manda um beijão para sua mãe. Manda. Para a Lilian, para sua esposa. Tá. Eu vou mostrar para a mamãe a entrevista. Ela vai então gostar tá de bom, ver. Tá bom. Gente, nós vamos ficando por aqui. Obrigado, produção, pela deixa aí de a gente ter estendido um pouco mais o tempo. Né? E o Câmara Esportiva vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima terça-feira, sempre às 12h30. Mais uma vez, querido, obrigado. Beijo, padrinho. Obrigado. E até bom final de semana a todos. Voltamos então na terça-feira. Tchau, tchau.